Tranquilo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no projeto de entrevistas da Cagliari Consultoria. Eu sou o Thiago Finimundi. Estou aqui para a nossa segunda parte do bate-papo com o Paulo Camargo sobre comércio exterior. Paulo, despachante aduaneiro, mais de 10 anos de experiência na área, em todas as etapas de um processo. Nós terminamos a nossa última conversa falando sobre a desburocratização e a digitalização dos processos de comércio exterior no Brasil, que hoje já está mais avançado e já está mais consolidado nas operações de exportação. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre exportação. Paulo, então, podemos dizer que a digitalização já está chegando no comércio exterior brasileiro? E aí, Thiago, tudo bem? Na verdade, realmente, acho que é uma coisa que está evoluindo bastante, né? A gente já tem esses processos digitalizados na parte da exportação, né? Na importação também, falta alguns ajustes para se concretizar 100%, mas é uma tendência hoje, né, que o processo ele seja cada vez mais eletrônico, né? A gente só vê, eu mesmo só vejo ganhos, na verdade, né? Ganho de agilidade na informação, né? Ganho na redução de custos também, que querendo ou não, se deixa de ter muitos deslocamentos, por exemplo, com aquele trânsito de documentos, né? Do agente para o cliente, do cliente para o despachante, do despachante para a Receita Federal, né? Entre outros, né? Então, acho que isso tem facilitado muito a adesão ao processo eletrônico hoje do comércio exterior. Ao longo dos anos, ele tem facilitado muito isso, essa redução de custos, né? Essa agilidade, essa segurança na informação, isso é muito interessante, né? Hoje, os documentos digitalizados, né, eles estão sendo incluídos com certificação digital. Então, essa segurança que a operação está tendo hoje também é extremamente importante, né? Isso é bem interessante do ponto de vista para a gente que trabalha no dia a dia do comércio exterior. Pois é, esse é um tema importante, né, Paulo? Essa questão da segurança, porque a gente sabe que quando se trata das operações de comércio exterior, a gente está falando da movimentação financeira de materiais, inclusive, né? E para a gente poder evitar, né? Claro que a gente não está falando de casos que são comuns, esses casos de falsificação de documentos e tudo mais, mas essa questão da confiabilidade, da segurança dos documentos é um ponto realmente importante, né? Eu acho interessante esse aspecto. Nesse sentido, falando agora, né, de exportação, falando da já implementação da DUI, né, de que a gente já consegue fazer isso de uma maneira para a empresa. Quais são os pontos que tu percebe, que tu acredita, que tu vê dentro da tua atuação, né, que as empresas já estão conseguindo levar esse processo para dentro? Tu comentava isso na nossa última conversa, né, que as empresas hoje já conseguem fazer os seus processos de exportação, né? O registro das declarações da DUI, Declaração Única de Exportação, internamente. Quais são os cuidados que a empresa tem que tomar nesse caso aí? Que nem tudo são rosas, não é verdade? É verdade, acho que é bem importante que se tenha esse cuidado, né? Por que em teoria, tá? Vamos lá, rapidamente, um breve resumo. Por que em teoria, tanto na Expo, né, quanto na IMPA, mas a gente está tratando especificamente da exportação, em teoria, por que se contrata um despachante aduaneiro, né? Porque esse profissional, essa empresa, ela tem o know-how, a expertise naquele assunto, né? Então, o que acontece? Um dos riscos que se no caso é de muitas vezes num preenchimento de uma DUI, de uma informação no sistema da Receita Federal, o não entendimento de alguma situação, né? E fazer de uma maneira que muitas vezes podendo ser penalizada por isso, né? Tomando uma multa que hoje já é uma coisa bastante usual também na exportação. Tá? Tempos atrás nós tínhamos aquele conceito, não, a multa é só na importação, na Expo você não tem multa. Alguns anos atrás a gente já começou a perceber que existe um movimento de parte da fiscalização aduaneira que as informações da exportação também estão sendo, digamos assim, levadas a um tom de verificação muito semelhante ao que já era feito com a importação, né? Então, um dos riscos é esse, os profissionais que estão ali dentro da empresa, que estão tomando esse cuidado de fazer o registro, né, das DUIs, por exemplo, além de ter um sistema que proporcione
todas as informações que a Receita Federal pede, digamos assim, a qualificação desses profissionais, o conhecimento deles daquela atividade é extremamente importante, né? Porque, caso contrário, pode ocorrer situações aí um pouco desagradáveis, né? Perfeito. Claro, então, além da questão do cuidado que tem que se ter para se evitar as sanções aduaneiras, né, do meu próprio processo de exportação, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de exportação, a imagem que a gente começa a passar para o nosso cliente, ela já começa justamente nessa etapa, aqui dentro da empresa, quando eu começo a fazer os meus registros, né? Eu sei que tu tem também essa experiência, né, Paulo, na exportação, a tua experiência com exportação é infinitamente maior que a minha, desse conhecimento do desenvolvimento dos mercados, né? Vamos lá, agora eu vou te fazer uma pergunta que é bem de curioso mesmo. Eu tô olhando aí esse dólar aí a 5,40, tô coçando a minha mão para exportar. O que eu preciso fazer? Como é que eu tenho que começar? Exportar é tão fácil quanto todo mundo diz aí, que é simplesmente vender e mandar para fora? Isso é uma questão muito interessante também, muito bacana. Comenta ela com a importação, né, que são os dois cenários que a gente tem. Na importação, eu sempre digo assim, você já tem um fornecedor, não um possível fornecedor, e tem a taxa do dólar, que eventualmente, não é o caso agora, né, mas ela pode estar te ajudando, digamos, em algum momento. E aí você pensa, poxa, baixou 20 centavos, né, o dólar. Eu vou importar aquela máquina lá que a gente tem aquele projeto que está em stand-by, exatamente por uma das variáveis é a questão de custos. Então eu vou dar o start no fornecedor, já vou fazer um pagamento antecipado para ele de 30%, né, 40%, 50%, enfim, conforme a negociação, e aí eu consigo já pagar aquela parte com o dólar de hoje ou de amanhã, enfim, tem um dólar que me favorece. Consigo já ter um ganho de custo aí, exatamente. Na exportação não é tão simples assim, né? O pessoal diz assim, poxa, eu já exporto, né? Eu posso vender mais. Olha, muitas vezes essa venda maior, ela acaba sendo para os mesmos clientes, né? A venda, mas manda no mercado dele também para que tu possa vender para ele, né? Então acho que assim o trabalho da exportação ele não é tão imediato como o da importação, né? Esse trabalho ele é um trabalho um pouco mais complexo, né? Isso demanda uma série mais fazer uma representação para você no exterior, por exemplo, né? Fazer um planejamento adequado, um planejamento de marketing, um planejamento de vendas, para que você possa fazer a identificação do teu cliente-alvo lá, né? Ser conhecido no mercado externo, né? Definir quais os teus mercados. Ah, eu quero operar só na América do Sul. Não, eu tenho condições hoje de operar na América do Sul, né? E na América Central, né? Ou exportar para os Estados Unidos ou para a Europa, é conhecer o mercado que você está inserido, né, para depois sim vir efetivar a venda, né, as vendas no caso. E existe uma série, claro, de, digamos assim, de possibilidades. A principal tema de casa para as empresas é o quê? É a questão do planejamento estratégico, né? Se organizar do ponto de vista assim, bom, a gente tem capacidade para exportação. Não, mas não é simplesmente sair, eu quero, eu vou lá e vou fazer, né? Pode até fazer, claro, né? Mas não da maneira mais adequada. Muitas vezes tu pode ter muito mais custos do que receitas, digamos assim, né? Então, é bastante interessante a gente sempre olhar com calma para poder analisar a melhor forma de fazer, né? Perfeito. Eu acho que esse tema da questão é recorrente no comércio exterior, né? A gente falava sobre isso lá no nosso primeiro vídeo, essa questão de envolver o comércio exterior no planejamento estratégico da empresa, que isso seja algo planejado, que isso seja algo estruturado, né? Que a gente acabe... a gente vê muito isso na importação, né? Dessas importações de aventura, vamos dizer assim, o cara vê um campo favorável, ele olha lá em algum site que esse material aqui está muito barato, então o concorrente dele faz isso, ou então um amigo dele faz isso, e aí ele acha que aquilo ali é a salvação dele. Mas acontece muito na exportação também, né? Pelo que a gente vê no mercado, muitas empresas, elas
elas começam suas operações de exportação sendo compradas e não vendendo, né? Porque alguém vem aqui, bate na porta deles e aí o cara, beleza, agora eu estou internacionalizado, né? Não, agora eu estou vendendo, agora eu estou grandão. E aí ele incorre nisso que tu acabaste de dizer, né? Ele às vezes está achando que está fazendo um baita negócio, ele não sabe precificar para o mercado externo, ele não sabe os canais que ele vai usar, e aí no final das contas ele poderia estar usando esse momento para criar uma variável ou um fato novo para o seu negócio, que a gente sabe, né? Isso até chover no molhado, é batido falar disso, mas que as empresas que operam com o comércio exterior, as empresas que exportam, elas se blindam das variabilidades, né, do mercado doméstico. Isso aí é um fato já tranquilamente conhecido, mas ao mesmo tempo não adianta eu simplesmente vender de maneira irrisória, né? Eu ser comprado, não agir nisso aí. Exatamente, exatamente. Eu tenho um exemplo perfeito disso, que não uma empresa que chegou até a mim na época, acho que foi isso aí, questão de 3 anos atrás, dizendo, olha, eu tenho um cliente já que ele veio até mim, ele vai comprar o meu produto, só que eu não sei o que fazer. O cliente era da Argentina, na verdade, na época. Então a gente teve que dar toda uma assessoria para o cliente, desde a habilitação na Receita Federal, né, toda a questão, digamos assim, burocrática que movia o negócio, né? E aí a gente, depois que a operação teve sucesso, inclusive a gente conseguiu tempo hábil, que muitas vezes o cliente chega para a gente e diz assim, a operação é para amanhã, amanhã eu embarque. Mas como assim eu embarque se a gente não tem... Acontece, é de rir, mas acontece, né? Como assim amanhã eu embarque, né? Se você não tem documentação nenhuma, você não tem habilitação nenhuma, né? Tu não definiu o transporte, enfim, como é que tá para amanhã? Mas não foi o que aconteceu. Felizmente a gente teve aí umas 2 semanas de trabalho, né? Trabalhamos em cima para dar esse suporte para o cliente, essa assessoria, e deu tudo certo a operação, a carga foi liberada, foi entregue, tudo certo em Buenos Aires, que era o destino final. Mas o que aconteceu? É exatamente isso que tu falou. Ele foi comprado, ele não vendeu, né? Ele não teve planejamento nenhum. O cliente lá olhou, achou interessante, entrou no site dele aqui e fez o pedido, fez o contato e ele disse, legal, vou vender. Agora, como tu disseste, se de repente ele tivesse um planejamento adequado, quem sabe até ele não teria vendido por um preço melhor, que ainda teria conta para o importador, né? Então, e para ele aqui também teria um lucro maior, né? Exatamente, exatamente. Essa questão de conhecer, né, o mercado. Naturalmente, quando a gente fala de exportação, como eu disse, né, a tua experiência é muito maior que a minha, mas o que a gente acompanha no mercado e é um processo natural. As empresas elas começam a exportar, como a gente diz aqui, né, aqui ao redor. Ele olha para o lado, ele vai olhar para o Mercosul, ele vai olhar para as empresas aqui da América Latina, porque são, né, aquelas barreiras que a gente falava que se enfrenta na importação, também se enfrenta na exportação. A diferença cultural, a diferença linguística, a diferença de legislação. Embora haja, né, vamos dizer assim, haja um protótipo de integração regional aqui no Mercosul, a gente que vive o comércio exterior no dia a dia sabe que essa integração ela está muito aquém daquilo que realmente poderia ser, não é verdade? Sem dúvida, a nossa integração, infelizmente, ela existe no papel, mas de efetivo ela acaba não acontecendo 100%. Acho que ela fica muito naquela questão envolvendo as questões políticas, né? Como infelizmente a América Latina ao longo dos anos enfrenta esse tipo de situação e acaba não se desenvolvendo aquela união que de fato a gente queria, né? O nosso mercado comum do Sul é algo que hoje, né, do meu ponto de vista, é algo que ainda está muito longe, muito aquém daquilo que de fato a gente precisa, né? Mas esse movimento das empresas daqui, isso é bacana de falar, pela questão de proximidade, né? Por questões de hábitos culturais também, que nós temos hábitos aqui no Rio Grande do Sul especificamente, muito semelhante aos argentinos, aos uruguaios, estamos próximos deles, né? Então, exportar para esses mercados, muitas vezes, digamos, para a empresa daqui, ele é mais confortável, você está mais perto, né? A questão logística também facilita muitas vezes um embarque rodoviário, né? De um dia para o outro, né?
2 dias no máximo a carga está no cliente, então isso acaba facilitando. Esse é o início, normalmente, das operações. É difícil a empresa que começa, com exceções, claro, sempre tem, mas normalmente exportando para um mercado muito, muito distante, né? Normalmente Exótico acaba... também, né? Exatamente. Até por ter uma questão de cultural mais aqueles mais próximos. E depois, claro, com o tempo vai se ganhando a expertise necessária para que possa fazer as exportações aí já para mercados mais distantes, vamos dizer assim. Falando nisso, Paulo, eu sei que tem, né, também esse conhecimento como trader, né? Qual que é, vamos dizer assim, vamos supor então que naquela minha pergunta inicial, agora ok, eu entendi, já estou um pouco mais familiarizado, eu já vi que não é tão simples, que eu preciso, vamos dizer assim, me habilitar, né? Quais são os canais que a empresa pode usar para começar a desenvolver um mercado no exterior? Quais são os principais canais que a empresa pode utilizar? Como é que ela vai lá, bate na porta do despachante dela? Como é que ela faz isso? Normalmente, o que as empresas buscam, que a gente tem visto muito no mercado hoje, né, é um representante, né? Essa é a figura do trader, que nem sempre é alguém vinculado à empresa, né? Ele pode ter a empresa dele e fazer esse serviço de uma maneira terceirizada, né? Ele tem a pessoa jurídica dele, presta um serviço para a empresa, né? Essa pessoa normalmente tem um know-how do mercado, né? Normalmente tem um know-how do próprio segmento que a empresa atua, né? Então ele já tem os contatos no exterior, né? Baseados naquele mercado, e aí ele faz todo esse trabalho de prospecção para a empresa, né? Varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que prefere contratar esse profissional, né, para trabalhar exclusivamente para ela, e tem empresas que simplesmente o profissional presta aquele serviço, mas pode também oferecer esse serviço para outras empresas, né? Isso é o que a gente vê hoje no mercado de mais comum acontecer, essa representação, né, de buscar alguém que faça esse serviço de desenvolvimento de mercado. Mas como a gente falou agora há pouco, esse é um trabalho que ele demanda muito tempo, né? Por N variáveis. Não é um mercado que o vendedor vai lá, já é difícil vender internamente aqui no Brasil, dependendo do segmento, tu já imagina aí no exterior, né? Sentar com as pessoas, os chaves, digamos assim, os teus clientes potenciais, tem toda uma questão de pesquisa, de estratégia montada antes, para que depois o teu representante vá lá e possa colocar em prática a tua venda. Esse é só um... Entendi. Então, Existem também... pode falar, pode falar. Ok. Essa é uma da questão da representação. E é o que normalmente as empresas buscam. Depende muito também do mercado e do porte da empresa, né? A gente está falando de empresas de médio porte aqui no Brasil que estão tentando digamos assim, ter um primeiro contato com mercados mais distantes, digamos assim. Normalmente eles buscam a figura do representante, né? Que é através do trader, que é a pessoa que vai desenvolver esse mercado. Também a gente tem, já avançando um pouquinho mais nessa estratégia, digamos assim, de internacionalização da empresa, né, a formação de parcerias, né, com distribuidores, né, do produto naquele mercado local. Ou seja, é uma empresa que está trabalhando, abre aspas, para a empresa brasileira, trabalhando no exterior, de forma a fazer a divulgação dos produtos e a comercialização dos produtos da empresa daqui no exterior, né? A figura do distribuidor é alguém bastante importante, né? Vejo empresas, por exemplo, que fazem a venda exclusivamente para aquele distribuidor e a partir dele existe a demanda e ele acaba se responsabilizando por isso, né? É uma forma também de ser interessante para as duas partes, tanto para... Acho que perdi o. Claro, também tem... Pode falar. Eu perdi o áudio aqui na parte final, aqui, Paulo. Eu acho que a minha conexão não está muito boa. Tá, ok. Sem problema. Que além da figura do distribuidor, na verdade, né, que seria interessante
do ponto de vista da empresa brasileira e também para o próprio distribuidor, né? A empresa aqui que vai ter um volume de vendas considerável, dependendo do mercado, e o distribuidor que tem a exclusividade da empresa aqui em alguns momentos, né? A exclusividade do produto, e ele faz a venda e a promoção dos produtos no mercado local, né? Isso é bastante interessante. Avançando um pouquinho mais, a gente entra na questão de parceria, de formação de parceria, né? Ou de repente da empresa brasileira analisar a viabilidade de colocar uma unidade naquele mercado para produzir o produto lá, né? Como já vi em alguns casos, empresas aqui da região, inclusive, fazendo isso, né? Na América Central, por exemplo, colocando uma unidade fabril, por toda a questão envolvendo proximidade com grandes mercados, como o México e Estados Unidos, também pela questão de mão de obra barata e abundante, né, ao mesmo tempo. Tem um custo muito pequeno, um custo muito baixo, e não tem toda essa legislação trabalhista que nós temos no Brasil, né? Então, digamos assim, o Brasil também é único um pouquinho nessa questão, né? Ele se diferencia dos demais nessa questão de legislação trabalhista, os encargos que para a empresa, né? O quanto pesa um funcionário hoje, né? Então, alguns locais como a América Central, por exemplo, acabam sendo atraentes pela proximidade de mercados, por essa mão de obra e pela quantidade de pessoas, né? Pela população, né? Que de fato pode vir a desenvolver um trabalho, né? E por fim também a questão da joint venture, como eu tinha comentado antes. Eu acho que isso é um processo já de parceria entre duas empresas, né? A brasileira e a empresa que está naquele mercado. Aí dependendo da característica de cada negócio, né? Mas normalmente o que eu vejo hoje é o pessoal atuar representação, distribuidor e por fim uma unidade própria. Aí já mais avançado, aí já com, né, precisa ter uma robustez maior, né, nesse caso aí. Sem dúvida, já tem que estar muito bem estruturado. Paulo, beleza. A minha empresa ela hoje não tem condições de ter, né, nenhuma joint venture, ela não tem nem condições de ter um distribuidor. A gente ainda está muito incipiente, a gente ainda está começando, né? Porque, claro. Vamos lá, eu quero as feiras internacionais, né? A participação nas feiras ela é uma porta bem interessante para se entrar nesse universo. Ao mesmo tempo em que a empresa precisa entender que isso também é um processo que tem que ser planejado, porque a participação nessas feiras ela requer investimento, né? Esse investimento às vezes vai levar um tempo para, como tu comentaste ali no começo, de que às vezes leva tempo até eu conseguir fazer a venda de fato, né? Eu construir toda a operação para fazer a venda. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar no caso de uma participação de uma feira internacional? Pensando agora bem assim, eu quero abusar do teu conhecimento técnico aí, vamos dizer que eu queira ir para uma feira internacional e queira levar os meus produtos para expor. Como é que eu faço isso? Ok. Em verdade, o que acontece? As empresas, o cuidado sempre, eu sempre digo assim, o cuidado de uma feira internacional, né, por estar longe do seu país de origem, né, por ter uma série de fatores, eu acho que ela sempre, a feira internacional, ela é um recurso extremamente importante, né, para o conhecimento da marca lá fora, totalmente importante. Mas eu acho que antes da feira internacional ainda tem uma questão de feira do próprio segmento, uma feira nacional, né? Porque aí a gente está vendo que você está dentro do mesmo país, né, com um custo extremamente menor, né, com todo o teu time de vendas, teu time de exportação, de marketing integrado ali, fazendo aquele trabalho, de um ponto de vista que seria o contrário. O teu cliente viria até o país para que você pudesse mostrar para ele o produto, né? Esse seria o primeiro passo, a feira nacional. Isso estando estabilizado, pacificado dentro da empresa, aí sim, a questão da feira internacional. Como tu disseste, o investimento ele não costuma ser muito baixo, né? A gente sabe que tem empresas que trabalham muito com a Apex Brasil, né? A Apex ela dilui os custos, ela até onde vai o meu conhecimento, né? Ela dilui os custos, ela acaba locando espaços para as empresas brasileiras para dissolver, digamos assim, todo esse custo que tu teria de fazer a feira só. Esse é um caminho também que acaba sendo interessante do ponto de vista de custos. Mas a tua pergunta em específico da questão de eu quero levar meus produtos, eu posso levar para a feira, especificamente da parte mais burocrática, digamos assim, né? Tu pode fazer uma exportação temporária, né? Declarando todos os produtos que você fez, que você levou para a feira,
E depois, porventura, pode acontecer duas situações muito comuns de acontecer. A venda daqueles produtos na feira, né, da totalidade ou da parcialidade deles, onde você vai acabar fazendo um registro, um enquadramento, uma alteração de enquadramento de temporária para definitiva, você fez a venda lá, né? E como no caso de não fazer a venda, você acaba fazendo a reimportação desse material, né? Ele entra novamente no país, né, com todas as questões, digamos assim, toda a questão tributária, né, zerada, pelo fato que você não fez a venda. Tem um prazo, normalmente, que você faz a exportação e um prazo para retorno, né? Isso acaba facilitando também para a empresa poder levar os seus produtos, né? Isso falando especificamente do produto, né? O seu pessoal também, com certeza, tem que estar muito bem qualificado, né? Como tu disseste, a barreira linguística, eventualmente, é algo que dificulta bastante. E fica o alerta, não é questão do teu time de vendas, do teu time de exportação, não saber falar o idioma. Eles, muitas vezes não é questão exatamente do idioma. O que está linkado, como tu disseste no começo da nossa conversa, é a questão que diz respeito aos costumes, aos hábitos, né? As interpretações que algumas situações podem dar a entender, né? Então não é só questão assim de o idioma, claro, é muito importante falar o idioma, mas também é tentar identificar naquele mercado, né, quais são as características, as questões culturais que envolvem, né? Isso é bastante interessante. Então, quer dizer que não basta simplesmente eu ir lá para fora e começar a expor os meus produtos. Eu tenho que fazer um processo de planejamento muito maior. É bem interessante, Paulo, essa tua consideração em relação à participação nas feiras nacionais, né? Porque isso deixa explícito que muitas vezes, se a empresa, ela de fato, ela busca se internacionalizar, né? Ela busca o mercado externo, às vezes o começo desse processo, se ele for estruturado, está mais perto do que a empresa pode esperar, né? Ela vai entender do seu mercado e vai começar aqui dentro mesmo. É bem interessante esse ponto. O teu custo está estruturado para fazer o tema de casa. O tema de casa é interno, né? Nível Brasil. Depois disso, bom, aí a gente avança um passo para a participação numa feira internacional. Digamos assim, os teus holofotes vão ser muito maiores, né? O mundo está vendo a empresa, né? Conhecendo a marca. Isso é bastante interessante de se fazer. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Os nossos erros e acertos eles são amplificados nesse caso aí, né? Exatamente isso, né? Para os dois lados. Perfeito, perfeito. Então, Paulo, se a gente fosse resumir, vamos dizer assim, né? Uma série de sugestões para as empresas que querem começar a exportar, porque a gente está vivendo um momento favorável de câmbio e um momento em que as empresas precisam inovar, precisam fazer alguma coisa diferente. E talvez muito do papel também de nós profissionais do comércio exterior é ajudar, de certa forma, as empresas a conseguirem fazer coisas diferentes. E se a gente fosse resumir, né, esse conjunto de ações, a gente poderia dizer que a primeira coisa é a empresa sentar e fazer o seu dever de casa, incluindo no seu planejamento a ideia de exportar, né, para que ela então comece por aí, comece com um planejamento. Podemos dizer isso? Desculpa, eu não te entendi Podemos dizer então que... Oi? Pode falar. Então, se a gente fosse ter que resumir assim essas sugestões, a gente poderia dizer que o primeiro passo é a empresa sentar antes de sair para qualquer lugar e começar a incluir o processo de planejamento da exportação na sua ideia de estratégia mesmo. É isso? Exatamente. Eu acredito que o primeiro passo, o passo mais importante, antes de pensar em fazer qualquer de vender, né? Ponto. Vai vender, né? Mesmo que você foi comprado, eu não vendi para ele, ele veio
depois disso, se você pensar, poxa, eu posso exportar, é o planejamento produtivo do mercado, né? Eu tenho pessoal capacitado para isso, eu tenho recursos internos que me levam a poder ter uma continuidade da exportação e não fazer uma exportação do importador vir comprar de mim. Essa questão do planejamento é extremamente importante, extremamente. Acho que seria o primeiro passo mesmo. Né? Perfeito, perfeito. Ótimo. Paulo, para a gente começar, enfim, nos encaminharmos para o encerramento, para o fechamento dessa nossa conversa, a gente falava antes de que todas as nossas ações, quando a gente está operando no comércio internacional, elas acabam sendo potencializadas, né, tanto para o bem quanto para o mal. Como é que fica essa questão de a gente vincular a qualidade, né? Porque, de uma maneira geral, a gente percebe que as empresas que começam a exportar, elas têm ganhos intrínsecos que se derramam, vamos dizer assim, ou que se estendem para toda a operação da empresa. Né? Então, a empresa que ela começa a exportar, a sua qualidade geral sobe. Quais são esses cuidados, assim, se a gente pudesse fazer essa última sugestão para as empresas? Quais são os cuidados de qualidade que ela tem que tomar e quais são as implicações, né? Não só estratégicas, não só de negócios, mas quais são as implicações burocráticas de problemas de qualidade na exportação? Eu acredito que, do ponto de vista de qualidade, né, quando a gente está falando do produto, logicamente que o atendimento no mercado nacional, o requisito de qualidade no mercado nacional já é bastante grande, porque o nosso mercado ele é bastante, também grande, bastante diverso, né, dentro das várias regiões que a gente tem no país. Do ponto de vista internacional, eu acredito que a qualidade do produto da empresa ele tem que buscar sempre uma certificação, né? Eu vejo hoje também muitas empresas colocando o seguinte: poxa, a gente tem um produto bom, um produto que chega lá fora a um preço bom para o meu cliente lá, só que eu não consigo entrar no mercado dele porque ele me diz: você não tem a certificação internacional daquele produto em específico. Eu acabo perdendo a venda. E te dou um exemplo bem exatamente por isso, porque eles não tinham uma certificação internacional. E aí os importadores, os americanos, disseram o seguinte: não, a gente infelizmente vai ter que comprar de um concorrente, eu vou pagar até um pouco mais caro para ele, certo? Mas ele tem a certificação, vocês ainda não têm. Então a venda foi bastante expressiva, esse valor que ele deixou de ganhar, digamos assim, né? Para adequar a empresa, não só o departamento ou o produto em específico, né? Mas adequar todas as áreas, a visão da empresa, tentar internacionalizar aquilo, né? Aquela certificação, para que você possa aí sim estar habilitado a operar em qualquer mercado, né? E não só naqueles que não exigem um certificado internacional. Eu acho que a questão da certificação é extremamente importante e é um fator um fator competitivo, um fator de diferenciação perante os outros mercados, né? Ótimo, excelente, excelente. Então, essa própria certificação ela precisa fazer parte da ideia de planejamento da empresa, né? E essa certificação também, né, por ser algo que demanda um investimento, que demanda não só investimento financeiro, mas também investimento de tempo, investimento de capital humano, né, de conhecimento, ela obrigatoriamente passa por uma etapa de planejamento. Vira e mexe, a gente acaba voltando nessa questão do planejamento, né? O sucesso aparentemente começa com planejar. Exatamente. O planejamento ele é a base para, digamos assim, para tudo dentro até na vida da gente, né? Por que não? Né? O planejamento ele tem que estar sempre presente. Já imagina numa situação onde a gente está envolvendo áreas de importação e exportação, né? Que são bastante importantes dentro das empresas. Excelente, muito bom. Bom, pessoal, então nós conversamos aqui com o Paulo,
trouxe para nós toda a sua vivência na parte de comércio exterior, nessa nossa sequência de vídeos, né? Nessa nossa série de vídeos e entrevistas sobre o assunto comércio exterior. Conversamos com o Paulo sobre importação, sobre essa desburocratização do comércio exterior brasileiro e principalmente, né, para as empresas que querem exportar, para as empresas que querem se internacionalizar, o que elas podem fazer. Então, a gente quer, em nome da Cagliari, em nome da TA Finimundi, agradecer o Paulo pela disponibilidade nesse tempo de nos atender, de conversar conosco. O contato do Paulo vai ficar disponível, tanto quanto o nosso contato. Quaisquer dúvidas podem ser, né, direcionadas, vão ser tratadas. Paulo, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar as tuas experiências. Com certeza a gente precisa, né, nesse momento que a gente vive, que as empresas elas vão precisar de ajuda para sair dessa situação e vão precisar olhar para fora de uma maneira cada vez mais literal. É verdade, acho que é bastante legal a gente poder falar, tratar desse assunto, né, que é o nosso dia a dia, né, aquilo que a gente gosta, né, a paixão pelo comércio, digamos assim, e também no que a gente pode ver de melhorias para as empresas, né, tanto na questão de redução de custos de importação quanto na questão digamos, da exportação, né? Como a empresa pode ampliar o seu mercado, isso é muito bacana. Eu te agradeço pela oportunidade e fico à disposição de vocês. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Certo. Outro. Até mais.